noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam, uma festa genial. Na madrugada, vitrola rolando, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando na luz, a energia que emana de todo prazer. Assim começa mais um programa Fala Aí, ao som do nosso amigo Glaucio Borges. Obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo. Bom, agora você que está em casa, você que está curtindo o nosso programa, mais uma madrugada rolando, não é só um blues, não, rola de tudo. Muita coisa boa espera por você e vamos apresentar já aqui o nosso convidado, né? Vamos sentar aqui junto com ele, recebendo o doutor, né? Hoje a gente está chique, hoje nós estamos com o doutor Guilherme. Primeiro, muito obrigado, prazer por estar presente aqui com a gente no nosso programa Fala Aí. Fala aí, prazer é meu estar aqui, boa noite para todo mundo, vamos embora. Sem doutor, Guilherme. Só, então tá bom, é porque a gente tem costume, né, vai num... Esse negócio de costume, chega no médico, é uma coisa, a gente tá até brincando, falando aqui, o Glaucio tá falando que não foi no médico, nunca fez uns exames assim para checar o coração, né? Mas você já botou o dedo na tomada para ver se tava legal já, não já? Você já, mas médico não. Tomada não caro, mas médico não dou conta. É porque quando você toma um choque, você testa, pelo menos você sabe se o coração tá bom. Diz isso, né, Gui? Esse foi o eletrocardiograma dele. O meu já foi o jogo do Flamengo. Foi? O jogo do Flamengo. Final Libertadores 2019. Ixi, é o ano passado, né? Não faz tanto tempo assim, não. Mas não, foi bom. Agora eu tô tendo outro. Gostei mais dos dois jogos do São Paulo contra o Flamengo agora. Não gostei não. Embora eu não goste muito do São Paulo. Disso nós compartilhamos. Bom, mas a questão de quando fala médico, muitas pessoas têm essa distância, né? Às vezes não gostam muito de ir ao médico, tem essa não é barreira, tem alguma coisa, sempre que vai ao médico volta doente, né? A pessoa às vezes fala isso, eu nunca fui no médico para voltar beleza, voltar são. O princípio por trás disso é a gente fica protelando mesmo as coisas, né, Glaucio? E aí quando deixa para ir é quando tá ruim. Eu costumo dizer que se não gosta do médico, vá e faça prevenção. Porque aí você vai lá, visita, tem uma correção aqui, outra ali para ser feita. Quando deixa para ir nos finalmente, aí vão ser consultas seguidas, tratamento mais intensivo. Aí é ruim. Coisa mais complicada. Mais complicada, mais complexa e às vezes com resultado não tão satisfatório, né? Porque já passou o tempo. Nessa época agora que a gente está vivendo muito esse trem de pandemia, dessas coisas, as pessoas estão procurando mais se cuidar ou elas estão evitando ir ao médico com medo de pegar uma doença no consultório? Como é que está esse meio aí agora? O problema é que a pandemia está longa, né? Então, passou-se por tudo. Um tempo das pessoas se cuidarem muito em relação à pandemia, a distanciamento social. Com o passar do tempo, todo mundo ficando cansado em relação a essa coisa do isolamento, tendo uma perturbação por toda a modificação que teve na vida, acaba que atrapalha muito o psicológico de muitas pessoas e acaba que isso desconta no modo de vida como um todo. Então, a gente está num momento de total indefinição. E eu acho que as pessoas começam a cuidar por um lado, descuidam por outro, e a gente ainda não sabe
para onde vai chegar. A minha torcida pessoal é para que a vacina chegue Chega logo. Independente de nacionalidade. Acho que essa brincadeira de mau gosto que está acontecendo em relação às notícias não verdadeiras é muito ruim. Houve uma brincadeira de muito mau gosto, uma politização totalmente desnecessária com uma circunstância muito ruim, que são as vidas, né? No Brasil a gente tem aí 180 mil vidas, no mundo como um todo é muito grande, muito maior, é mais de 1 milhão, né? Então essa coisa não poderia estar sendo tratada como um joguinho, um joguete político. Eu acho que às vezes fica todo mundo querendo ser o pai da cura, né? Que seria ser quem vai levar isso ao mundo. Então fica aquela briga. Aí vem a vacina de um lugar, não, essa aqui a gente não quer. Não, aquela lá não é um país que é parceiro nosso de comércio. Aí fica uma coisa um pouco meio, acho que fica comercializando uma cura e acaba não chegando logo, né? Eu não sei, eu não acredito que queiram ser o pai da cura. Tá parecendo mais um filho bastardo que ninguém quer, né? Uns estão negando muito, né? Que não tem o problema e a gente está vendo o problema aí. É claro que a economia é imperativa, a gente está num mundo que a economia é imperativa, a gente sabe das necessidades da população e da economia em se desenvolver, mas não é maquiando. E eu acho que o que acontece é maquiando e não estou achando pai da cura. Estou achando que não querem assumir esse filho bastardo aí que, embora não tenha sido gerado, né, pelas pessoas daqui, não se sabe nem se é uma geração espontânea ou não uma coisa de criação. Mas esse negócio de pai da cura, com um DNA muito bem já identificado, né? Bom, mas como se diz, pai não é o que faz, é o que cria, né? Eu espero que pelo menos a gente possa... eu espero que chegue rápido. Né? A gente possa curtir esse filho aí, seja de onde ele vier. Eu espero que sejam rápidas, que venham rápidas e que sejam eficazes, independente de nacionalidade. Bom, a gente acabou começando o papo aqui, nós acabou não apresentando tanto, né? Tirando o doutor, né? O Guilherme é médico cardiologista, né? Especializado no nosso querido coração, né? Cuidando disso. Na UFO e também na Prevencor. Prevenir, né? Já o nome já foi mais ou menos pensado para isso? Já mais ou menos pensado para isso. Tem todo o sentido, né? De prevenção. É muito melhor a gente tratar uma hipertensão do que uma insuficiência cardíaca depois de o paciente infartado já com uma deficiência, né? E quando faz a medicina, você faz uma medicina geral e depois se especializa. Por que o coração? Você ama demais, é isso? É amor demais? Então, se a história, ela fica perde um pouquinho da magia disso tudo. É quase que eu sou cardiologista por acidente. Assim como eu não tenho nenhum vínculo médico na família. Até o contrário. Meu pai é lavrador, eu fui criado na fazenda. E a minha mãe é enfermeira e talvez tenha essa ligação aí com a área da saúde, mas me vi lá, molequinho, falando que ia fazer medicina, mas não conhecia nada de medicina, não sabia nada. Passando o tempo, isso 10, 11 anos, os pais, obviamente, incentivaram, tinha a intenção de ver os filhos todos. Os pais sempre queriam ver o médico ou o advogado, né? Também, sempre foi uma... Mas o intuito, especialmente do papai, que estudou pouco e quis estudar e não pôde, porque os outros irmãos mais velhos já não tinham estudado, acho que o sonho dele era que todos estudassem, ele se realizar nos filhos. Então era uma intenção dele que todos estudassem, independente de quê. Não houve
não houve nenhum dos filhos, e somos 6, que ele tivesse feito, vá fazer isso que é melhor. Não, os filhos, vou fazer isso, beleza, vamos lá. Deixa eu seguir o caminho. Deixa eu seguir o caminho. E de moleque, eu falava que ia ser médico. Não sei porquê. Não era uma paixão porque eu não conheço. Eu acho que a gente não se apaixona pelo que não conhece. Era mais uma coisa, acho que, de ficção mesmo. Por achar bonito, talvez molequinho ser identificado com aquela coisa. Mas eu fui crescendo, entrou o futebol, eu não era tão ruim assim, e também fui desenvolvendo outros gostos. Então, chegou um tempo que eu não deixei de falar que faria medicina, mas antes de conhecer qualquer coisa, falava que seria cirurgião plástico. Com um objetivo, atender um consultório e operar à tarde, porque eu gostaria de manhãs livres para escrever, para ler outras coisas, para escutar música, porque para tocar e cantar, não consigo. Né? Eu também tinha essa vontade de tocar ou cantar, mas esse dom eu não herdei, não tive esse dom, não. Infelizmente, adoro música. Então era tanta falta de noção do que era medicina que eu pensava em fazer outras coisas, né? E quando eu entrei na faculdade, poxa vida, a primeira coisa era um cadáver de anatomia para ser dissecado o tempo inteiro na faculdade. Logo vi que eu não seria cirurgião plástico, o meu perfil não é de cirurgião, muito menos cirurgião plástico. E passou o curso, tive cada vez mais certeza que não seria cirurgião, que faria alguma coisa clínica, que lidasse mais no consultório, no dia a dia. Mas a minha primeira especialidade, depois da clínica médica, da especialização em clínica médica, que é uma subespecialidade, foi nefrologia. Mas onde eu tinha começado a residência, achei que não me adaptei, não estava bom. Eu abandonei então a nefrologia, e um dos professores da cardiologia, o Dr. Luciano Martins, ficou sabendo e falou: você vai vir fazer cardiologia aqui comigo. Estuda e passa na prova, vai fazer cardiologia aqui comigo. Isso é um braço a torcer. Então foi o professor que te puxou para cardiologia. Você ainda não tinha, você não estava com essa ideia da cardiologia quando você abandonou. Por isso é um braço a torcer, porque eu dizia que das especialidades clínicas, eu não faria, talvez, cardiologia, porque a minha avó era cardiopata, chagásica, e para ela, médico era o cardiologista, e isso causava um ruído no meu ouvido. Então, não vou ser cardiologista, médico. Para ela era um sofrimento, e você não queria ser alguma coisa parecida com isso? Mais ou menos. E tem toda uma história por trás do cardiologista ser um médico muito vislumbrado ou se achar muito. Então não me via com esse perfil, até contra esse perfil. Mas para pagar língua, para dar o braço a torcer, foi para lá. O Dr. Luciano falou dessa forma, mostrou como a cardiologia poderia ser interessante profissionalmente. E estou eu aqui, cardiologista. Passei na prova, fiz cardiologia com ele, é a minha referência. Tem outros grandes cardiologistas em Uberlândia, mas a minha formação depende muito dele. Foi muito calcada na pessoa dele. E você, nessa área da saúde, você só atua, você ensina também? Já pensou nisso? Já fez isso? Já deu aula? Já pensou nessa área também ou não? Não tenho muito perfil. Na minha didática não é boa. Os meus irmãos são traumatizados. Sou o mais velho desses 6. Talvez os caminhos do meu pensamento sejam um pouco diferentes dos deles. Então, eu os traumatizei tentando ensinar alguma coisa e eles me traumatizaram, mostrando que a minha didática é péssima.
Então, já eu lido com residentes lá no Hospital de Clínicas, eu tento passar da melhor forma possível aquilo que eu conheço e domino, mas professor, eu teria que ter uma estrada e um treinamento bem melhor do que o que eu tenho. Então, não acho melhor não. Lido melhor no consultório. Eu também acho difícil ensinar, né? Passar aquilo que a gente sabe é um pouco difícil. Às vezes as pessoas não vão ter a mesma vontade de aprender, aí dá um conflito e às vezes acaba não chegando a isso. A comunicação é difícil, né, Marcelo? A comunicação depende de como você vai falar, da entonação que você vai dar e como você vai receber. O seu estado de alma, de espírito, de entendimento vai dar vazão ou não ao que eu estou querendo passar. Então, a comunicação é muito difícil. Ensinar é basicamente se comunicar. Então, acho que tem que ter um dom para professorar. E tem maravilhosos professores não tão bem recompensados, né? A gente vê aqui no Brasil hoje, infelizmente, não é uma dificuldade não tremenda. Tão bem visto e tão bem reconhecido como deveria. Bem visto até né? A gente vê, você quer falar bonito, vamos falar, vamos melhorar a educação, mas na hora do vamos ver... Quando eu digo visto, é ser notado e ser tratado com o devido respeito, né? O que eu faço, o visto, é porque às vezes a pessoa fala, nossa, o professor é tão bom, é isso, aquilo, mas e a condição que ele tem para dar uma aula? É péssimo. Entendeu? Então, às vezes não é bem tratado, vamos colocar a palavra correta, não é tratado como deveria ser. Então, eu acho difícil essa questão de ensinar no Brasil. Aí a gente vem para uma discussão até mais sociológica, que eu acho que é bem para manutenção das estruturas como estão. Se eu voltar lá para o meu ninho, lá em Perdizes, que eu sou da capital do mundo, Perdizes. É ninho mesmo, né? É o ninho das perdizes. Bem isso. A mente do papai e da mamãe é muito mais fechada. Há coisas que a gente conversa de tudo, mas o entendimento é bem diferente, porque eles me proporcionaram o mundo. E não que eu seja mente aberta, mas deram uma amplidão para a minha visão muito maior do que a que eles têm e que conseguem ter hoje. E isso serve, do meu ponto de vista, até para derrubar esse mito de meritocracia. Beleza, eu estou numa posição até satisfatória, numa carreira que tem 10 anos de formação de medicina. Entrei na faculdade em 2003, são 17 anos, praticamente 17 anos da faculdade até aqui. 10 anos de carreira entre a formatura e depois a cardiologia. De certo modo, bem, não me falta serviço, felizmente. Tem meu esforço, mas o mérito é do Assis e da Ana Lúcia. Lá eles que soaram, o mérito é deles. Se tem que reconhecer algum mérito, é deles, que me bancou até 10 anos atrás. E hoje você tem seus filhos? Tenho 2 filhos. E essa ideia de, igual seus pais deixaram você livre, né? Você e seus irmãos, vocês escolheram. Você tem esse mesmo pensamento ou você tem aquele desejo de que um deles siga os passos? Porque a sua esposa também é médica, também é da área, então você tem 2 influências dentro de casa, né? Não, até do meu ponto de vista, e isso não é combinado com a patroa, eu quero que eles sejam mais livres ainda. Obviamente, eu estou ampliando esse conceito de liberdade. Você está falando da liberdade da escolha da profissão, claramente, mas ainda para mais outras coisas. Dentro do contexto familiar meu, foi necessário algumas coisas que fossem mais rígidas. Eu pretendo que
eu consiga deixá-los ainda mais livres, de ser apenas um porto seguro, para quando eles precisarem, que venham aqui, que voem mesmo e tenham segurança que pode contar. Mas não necessariamente seguir o que eu acredito ideologicamente, ou a mesma transcendência que a minha ou da minha esposa, por exemplo. O que não é bem o que aconteceu na minha casa. Para os meus pais, é certo, a religião deles. E eles precisam disso, né? E isso é o melhor que eles puderam fazer. E foi ótimo. Acho que esse núcleo nosso de 8 pessoas, acho que está bem estruturado em virtude disso. E eles foram porretas, para não dar mau entendimento que eu seja revoltado com isso. Não, mas porque às vezes são tempos diferentes também. A época que a gente viveu e era criança e foi educado pelos nossos pais, a gente tinha uma vida totalmente diferente, em liberdade até de sair, de poder andar com os amigos, de poder fazer alguma coisa. Hoje já é muito, não é bem cerceado, mas você não tem tanta liberdade de fazer muita coisa. Acho que com 10, 12 anos, a gente andava na rua sozinho, saía de casa e eu acredito que as minhas filhas têm 11 anos, 12 anos, eu não deixo sair pra rua sozinho, assim, para falar, vou sair, vou ali no shopping, vou passear, vou na casa do fulano, você tem que levar lá na porta, você tem que buscar, por questão de cuidado. Então, acho que as situações são diferentes. Acho que se a gente vivesse naquela época, às vezes a gente criaria os filhos de outra maneira. Com certeza. Até eu acho que vai ficar uma conversa chata, né, se a gente continuar assim. Mas até acho que o contexto é muito mais amplo. Porque até essa coisa do cuidado hoje, a gente mercantilizou, né? A gente transformou tudo em mercadoria. Então, o cuidado hoje é uma mercadoria. Porque você não deixa as suas filhas irem, porque você tem o carro, ou tem que ter o carro para levar, ou pagar alguém para levar, e assim mover a economia. Tudo é mercantilizado hoje. Costumo falar que a gente, vindo de Perdizes, tinha o hábito que hoje praticamente não tem mais, e era assim, mesmo aqui em Uberlândia, de visitar, se tinha descoberto, vai fazer um noivado, tinha uma certa reunião e tudo mais. Hoje a gente não visita mais as pessoas, a não ser uma coisa marcada. E se a gente é desestimulado a fazer visitas, a gente marca um chá de bebê, um chá de panela, um chá de revelação, porque isso tudo demanda serviços. Não, mas por que chá, né, gente? Manda o povo de chá, você gosta de chá? Eu não gosto de bebida aqui, eu não gosto de chá nem do café. Chá de cogumelo? Porque, não. Esse eu não provei para saber, não. Gosto de café, é um chá, né? Mas, assim, eu não fiz a faculdade, então eu não fui. Normalmente o pessoal na faculdade toma chá de cogumelo, você não chegou a tomar, não? Não, né? As experiências de lá não chegou a tanto, não? Tenho muita coisa para provar, isso não provei nada. Não. Falo que eu vou fazer isso só hora que eu tiver uns 90 anos. Aí eu não tenho que dar exemplo para ninguém mais. Não, aí tem que dar, né? E tem os netos, vão querer ir atrás. Não, aí vai estar com Alzheimer, tá bom, já não é exemplo. Bom, mas você está na medicina, segundo a medicina, daqui a um bom tempo aí, muitas dessas doenças não é que vão deixar de existir, mas vão ser bem controladas, né? Você vai conseguir viver um pouco, a estimativa de vida tem crescido um pouquinho. Então, antes a estimativa de vida era 60, foi para 70, hoje a pessoa já está vislumbrando os 80 e 90 bem. E tá tendo isso, a medicina tem evoluído bastante para isso. E devido a muito, se a gente for falar de evoluções da medicina, tem muita coisa. Até já existe a impressão em 3D dos órgãos do corpo para você fazer um transplante, um órgão que foi tirado. Então, a evolução tem ido por esse caminho. Você acha que é possível hoje a gente pensar que os nossos filhos possam viver mais de 100?
talvez para os filhos ainda seja muito precoce. E a gente está pegando média, né? Isso. Pessoas centenárias hoje existem muito mais do que há 10 anos atrás e muito mais do que há 20 anos atrás, mas a média de vida do brasileiro hoje, se for mulher, em torno de 78, 80 anos, do brasileiro em geral em torno de 74, porque os homens morrem mais cedo, especialmente trânsito e violência, né? Faz essa média masculina baixar muito. Mas os que vão bem, os que sobrevivem, chegam facilmente a 80, 90 anos hoje já. Mais de 100, tem coisas que precisam ainda ser superadas, né? É uma barreira que está difícil, mas esse número vai ser cada vez maior. Para chegar nessa média ainda vai um longo período. A gente saltou de uma média de 42 anos, isso por volta de 1920, 1950, para essa média de 70 anos, em menos de um século, né? Menos de 100 anos. Mas a evolução agora foi muito... E agora, o que a gente chama de terapias on top, terapias em cima de terapias que já foram muito modificadoras, vai ter um ganho menor. Eu acredito que esse salto não vai ser tão grande, a gente não vai sair de 42 para 80, dobrar em menos de 100 anos. Isso não deve acontecer. A evolução vai ser um pouquinho mais lenta, exatamente por isso. Vai continuar evoluindo, mas não tão rápido. Mas não tão rápido. Então, chegar aos 100 para os nossos... O Glaucio ainda tem expectativa de aproveitar um pouco dessa evolução ainda e viver um pouco, Glaucio? A família, a longevidade lá é bem legal. O pedigree então, nesse é bom. ponto eu tô otimista. O pedigree é bom. É família do interior também. O povo, é só eu que vim da capital, acho que não vive tanto assim o povo de capital, né? Qual é a sua capital? São Paulo. São Paulo. Vim de São Paulo, Vila Mariana. Então, aí você veio de Perdiz, o Glaucio da nossa Estrela do Sul. A Rayane é daqui mesmo, a Rayane, eu veio de fora também. Sou de Uberlândia mesmo, capital também. Capital. Capital do Triângulo Mineiro. Pelo menos do meu umbigo, Perdiz é capital, né? Poxa vida. Por que Uberlândia não pode ser, né? Ei, Jesus. Ó, o papo tá muito bacana, vamos para um intervalo e a gente já volta. Não sai daí não. Você, produtor que busca ter mais conhecimento sobre a fertilidade do solo da sua lavoura, traga suas amostras para o Laboratório Safrar Análises Agrícolas. Oferecemos o que há de melhor em tecnologia. Somos especialistas em análises de solo, folha, nematóide, fertilizantes químicos e orgânicos, vinhaça, calcário e gesso agrícola. Análises realizadas por profissionais capacitados e com total qualidade nos resultados. Safrar, confiança e credibilidade ao seu alcance. Destaque Som e Acessórios, tudo para sua picape e seu carro. Alarmes antifurtos, rastreadores, caixas de som para residências, insufilmes, racks de teto, estribos, Santo Antônio, engates, jetbag para veículos, baterias e multimídia com câmeras e muito mais. Destaque Som e Acessórios, Avenida Mato Grosso, 1284, Bairro Brasil, Uberlândia. Telefone 34 3232 3040. WhatsApp 34 99971 4198. Quase 30 anos de tradição. Faça seu orçamento. Gente. Esse é um pouquinho, é bacana a gente ter essas conversas. Quando a gente criou esse Fala Aí, é justamente a gente começa a falar de uma coisa, já pula para outra, né, Guilherme? A gente não sossega com a conversa, o assunto. Se você não me cercear, eu vou misturando. Eu também sou assim. Tem alguns conhecidos que falam, na hora que estou falando, muito prolixo, repete muito as mesmas coisas. Então, eu vou falando e misturando as coisas. Talvez isso tenha a ver, buscando um pouquinho do início da fala, da dificuldade de
passar o conhecimento, né? Aquele que eu tenho, porque vai emendando uma coisa na outra, fica uma história. Eu acho que deve ser difícil ensinar, né? Porque você tem que seguir um raciocínio, pegar aquilo ali e seguir uma pauta. Quando você vai, a aula eu tenho que ensinar tudo isso dentro de um período X. É bom ter um método. Aí você conseguir fazer aquilo tudo é complicado. Eu acho que eu me perderia. Eu começo aqui, de repente eu vou ali, eu volto aqui, eu vou lá, volto lá atrás. Eu não chego no fim nunca. Mas é bacana. Bom, mas mudando um pouquinho, ou mudando não, voltando, né? Essa questão da sua especialidade, que é a cardiologia, com o dia a dia de hoje, com essa questão de pandemia, acentuou os problemas cardíacos, porque a gente ouve falar mais do respiratório. A gente ouve falar mais que as maiores complicações do Covid se dão no sistema respiratório, mas influencia muito o cardíaco ou não? Ou está bem, dentro dos estudos isso está bem diferenciado? Eu acho que a gente precisa de pontuar algumas coisas. Primeiro, a pandemia chamou muita atenção por ser novidade, por não termos nenhum controle, nenhuma medicação efetiva. Mas e os kits? Os kits é falta do que fazer, né? A gente não tem nada para oferecer e acabou sendo oferecidos os kits, mas medicação mesmo, nenhuma ainda. Novamente, torcida é pelas vacinas. Então o foco ficou muito no Covid. E eu quero chamar a atenção que as outras doenças não pararam, né? Então o hipertenso continua hipertenso, a insuficiência venosa continua insuficiência venosa, o diabético continua diabético, e todos são fatores de risco, né? Aumenta o risco para a Covid se manifestar mais gravemente. Mas no sistema cardiológico, o Covid tem muita influência e causa muitas alterações. Né? Predispõe a ter mais arritmias, tem muitos pacientes com miopericardite. A pericardite é uma inflamação do coração. Então, a miocardite acontece bastante. Então, os pacientes que ficam graves e, obviamente, têm o problema respiratório, também têm muita oscilação de nível pressórico. Enfim, tem muita alteração no sistema cardiovascular. Daí, a cloroquina ter sido abandonada no mundo sério inteiro, e aqui no Brasil não, porque, apesar de segura, em várias doenças que a gente utiliza há vários anos, né, o componente, a associação cloroquina, que tem um potencial de causar arritmia, com a Covid, que também causa arritmia, não foi bom, foi deletério. Felizmente, o número é pequeno, mas não deveria ser incentivado o uso dessa medicação. Há algumas controvérsias aí, mas nada que justifique o uso. Então, é uma coisa que particularmente não defendo. Meus pacientes, se forem me ouvir, não usam. O benefício do uso não é tanto para se correr o risco, seria mais ou menos essa. O benefício do uso ainda não foi provado. E o malefício... O risco, sim. Então, é melhor deixar quieto. Os meus pacientes, se me ouvirem, né, eu acho que é uma outra coisa que eu busco diferenciar bastante. O paciente está me consultando. Eu não sou nem dono da verdade e muito menos dono do arbítrio dele. Ele me consulta. Você dá a sua opinião. Eu dou a opinião, claro, tentando sempre calcar na melhor informação que eu consiga. Fazer ou não vai ser ele. Né? Aos meus pacientes com Covid, não recomendo a cloroquina, embora tenha recomendado no início. No início eu recomendei. Mas foi baseado naquilo que você tinha visto naquele momento. Naquele momento, exato. Aí o momento foi passando, foi mudando, aí as coisas vão tomando outras proporções, a ideia já é diferente. E num dos pacientes meus que ficaram graves, nesse do começo, que usei cloroquina, teve arritmia. Evoluiu bem e teve arritmia. Tá vendo? Então, comprovadamente, ele não valeu a pena. A minha estatística,
para a estatística geral é nada, né? Esse número fica perdido no meio da estatística real mesmo, mas a experiência pessoal não foi boa. Bom, e aproveitando, consultando com o cardiologista, qual que é, para quem tem em casa, às vezes as pessoas estão com aquele medo, ainda não tem, até a gente tem o grupo de futebol, os racha, nenhum voltou. Estou parado do futebol. Tá difícil voltar a bola, né, Rayane? A Rayane também, de vez em quando, joga uma bolinha com a gente, parou tudo, né? Parou tudo. Ninguém quer arriscar. Ninguém quer arriscar, vai ter ou não vai? Aí marca, vai 2. A lista fica parada naqueles 2, não marca mais nenhum. E o que é o melhor exercício que a gente possa fazer para a gente cuidar do nosso coração? Assim, tranquilamente, é só a caminhada? Mas você fala no geral ou nesse tempo nessa época é mais restrito, você já não vai, por exemplo, a gente gosta, as pessoas praticam mais o esporte que coletivo, né? Dificilmente as pessoas gostam do esporte solitário, fazer as coisas sozinho. Eu sou um desses. Então, assim, a gente não tem o coletivo para a gente praticar por enquanto. O que a gente pode fazer para não ficar tão parado, não tão sedentário? Nesse momento, vencer os gostos, fazer menos coletivamente. Na falta de uma medicação efetiva, o melhor a se fazer é diminuir a circulação do vírus. E a gente diminui a circulação do vírus estando em menos contato com as pessoas. Então, quanto diminuindo menos, a nossa circulação por aí. Diminuindo a circulação. É essa tragédia que a gente está vendo, né? Vou te falar que o melhor exercício é fazer preces para vacina funcionar bem. Porque hoje, para ir na academia, você tem que ir com máscara. É terrível você fazer um exercício na academia usando máscara. Então, assim, o que a gente poderia dar um escape para a gente fazer? Faça em casa. Procure, a internet está aí para isso. Tem vários professores ensinando os exercícios. Procure algo para você fazer. Obviamente, o contato com a sua família, esse você não está deixando de fazer, né? Com seu núcleo caseiro. Então, faça em grupo lá com a família. Pegue a Marcela e a Mirella e a sua esposa e vamos embora fazer uma aula lá. Joga um vôlei na sala, quebra o lustre. Mais ou menos assim. Apartamento é bem difícil isso, né? Você morava por lá, você sabe bem como é que é difícil fazer isso no apartamento. Mas então, a pessoa não pode deixar virar sedentária. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para manter a saúde. Senão a ideia dos 100 anos não chega, né? Então, há sempre aquela casa que ficou de pé depois do furacão, né? Para te falar, sempre tem aquele, mas meu vizinho fumava, bebia, fazia de tudo e durou 100 anos. Mas a gente esquece que toda a redondeza foi no furacão. E por que eu me pego na casinha? Por que eu me pego no vizinho? Sendo que o restante todo foi, né? Isso para falar dessa coisa dos 100 anos. Se a gente mantiver uma qualidade de vida melhor, um peso adequado, menos álcool, menos cigarro, sono adequado, uma alimentação com menos gordura e principalmente menos açúcar, que eu chamo de o grande vilão, está nas massas, nos doces, coisas que faz parte do nosso dia a dia. Aqui de Minas, nossas quitandas tão gostosas, né? O pão de queijo. Então, pão de queijo é muito bom, mas é um alimento que, se a gente for pegar, é muita gordura e massa, né? Então, mas é muito gostoso. A gente tem que ter prazer em se alimentar. Então, ter um meio termo nessas coisas, fazer atividade física e evitar aquilo que é evitável. Fumar, estou apontando aqui para o Glaucio, a bebida alcoólica. Como é que é?
Tentei me esconder, mas... A bebida alcoólica também é moderada a quantidade e diminuir essas ingestões. Fazer atividade física, afinal de contas, a gente hoje tem uma oferta gigante de calorias. E apesar de eu achar um contrassenso evolutivo, sair para gastar energia, isso, se a gente for observar a evolução da espécie e a natureza em geral, não existe só o ser humano que faz isso, que transforma tanto o meio, que consegue energia demais e tem que sair para a academia para gastar, né? É isso que devemos fazer para ter uma qualidade de vida melhor e uma longevidade melhor, né? Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Muita gente perdeu um pouco dessa conversa, porque no programa aqui, na Rede TV, é só meia hora o programa, mas no canal do YouTube você pode acompanhar tudo que você não viu aqui. A conversa foi boa, durou muito mais do que isso. E agradeço demais você ter tirado um tempo para estar aqui com a gente. Espero que em breve a gente possa contar mais história, porque tem muita coisa. Nós nem falou o que você aprontou na faculdade, né? Aprontou porque todo mundo apronta, não é possível que você foi santo. Não santo, mas era muito contrito. Gostava de transitar em todos os grupos, então ia às festas, mas normalmente, e as festas de medicina famosas, tem os encontros das faculdades de medicina de Minas, mas eu era da Atlética, por exemplo, e então eu era o organizador, ia pra festa, mas voltava cedo, porque tinha que acordar, levantar os ressaqueados para ir jogar e tudo mais. Ei, vida difícil. Aprontei pouco. Não, mas depois nós vamos espremer, eu acho que rápido, né? Uma das coisas que aconteceu foi, laçou e já começou, não deu tanto tempo, mas eu acho que teve algumas coisas. Depois nós vamos espremer esse trem, vai sair alguma coisa. Tem muitas histórias. Tá vendo? Eu tô falando que tem história. E falar mal dos outros é melhor ainda, né? Então, tem história demais. Mas depois nós vamos contar a sua versão, mas depois eu vou chamar a patroa também, ela vem um dia falar e vamos ver se vai bater as histórias. Bom, mas obrigado mesmo, de coração, né? Nossa, aí, ó. Cardiologista foi obrigado de coração. Coração bom, isso é importante. Mas para não perder a piada, alguém já chegou lá e falou assim, meu coração bate feliz quando te vê? Eu não podia perder de falar. Não, né? Tá no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Mas brinca, piada de cardiologista, né? Mas é a música. O Roberto Carlos deve ter cantado isso para alguém algum dia, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Bom, em outras circunstâncias que não no consultório também acontece com mais facilidade. Mas no consultório eu acho que o ambiente é outro. Bom, gente, você que está em casa, o coração nosso bate feliz quando você está sintonizado no nosso programa. Espero que entre nas redes sociais, acompanhe aí no Instagram, na nossa página do Facebook e no canal do YouTube, para você dar os seus comentários. Fala aí o que você quer. As pessoas que você acha que devem estar aqui para bater um papo com a gente quer mostrar aquilo que você quer saber, a gente gosta de conversar algo que às vezes você não está acostumado a ouvir, esses papos nosso, não é bem papo cabeça, né? Mas é um papo gostoso da gente ir brincando e misturando a diversão. Hoje não falamos nem do futebol, nós não falamos de quase nada, o tempo é curto, mas nós vamos voltar para falar bastante dessas coisas. O coração sofre igual o da Rayane de vez em quando, por causa do time dela. Tipo assim, tá até bom, né? O meu tem sofrido bastante, mas tudo bem, deixa. Nem todo, mas ainda somos o campeão do século. Somos os melhores do século ainda, graças a Deus. Então vamos mantendo enquanto isso os outros corram. Começou agora? Esse século, 2021. Entendi. 2021. Bom, para você que está em casa, meu muito obrigado. Quero agradecer a esse lugar maravilhoso que abriu as portas, que é a Chácara Nova Vila. Se você quer fazer o seu evento, pode entrar em contato. Nosso amigo Wilson vai te atender muito bem. Agradecer a todos vocês que durante todo o tempo ficou ligadinho. Agradecer aos nossos músicos, nossa equipe que está aqui. Glaucio Borges está aqui nos violões, teclados, comandando a música. E agora a nossa DJ, Chou Lee, vai soltar um som para a gente encerrar o programa em homenagem ao nosso
convidado, Guilherme. Não vou falar doutor Guilherme, não, porque eu não gosto de doutor, mas tudo bem. Um grande abraço e até semana que vem. Fala aí!